postando vídeo porque da última vez que eu postei esse vídeo ele veio sem áudio. Então é o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou explicar a lore do episódio 1 do Skybreaker 2. Ah, uma coisa, tá chegando o volume 5 do Skybreaker 2, é o último episódio. Ah, vai ter muito plot twist. Se preparem porque vai ter muito plot twist. O episódio começa com o protagonista dormindo na cama dele, normalmente. Então ele tem um monte de coisa pra fazer, de acordo com ele mesmo. Ele diz que vai ligar pros amigos dele e ele decide ligar pra Ana. A Ana, ela pergunta se ele tá triste com tudo que aconteceu, mas tá tudo de boa. Não estamos tristes. A gente decide depois ligar pro Doppelganger. Ele fala que é professor de música e tal, e como ele tá no trabalho, a Zena pode ligar pra ele. Depois nós decidimos ligar para o Noah. O Noah pergunta o que ele tá fazendo e o protagonista diz que ele só está perguntando se os outros estão bem. Mas ele tava saindo, então, né? E agora, ligando pro Jason, o Jason fala assim que tá bem e ele fala que o Alex tá convidando ele pra uma surpresa lá na casa. Só que tem uma coisa, o Alex não disse nada pra ninguém. Ou nada pro protagonista. Porque, olha, eu vou deixar com vocês aí. O Alex disse que tem uma surpresa pra mim. Ele teria me contado. Que estranho. O convite foi enviado. Então nós vemos que tem um novo inimigo, não é? Pelo visto. Nós somos convidados para casa e quando a gente vai entrar na casa, o Mini Smiley fala assim: cara, o que você tá fazendo aqui? O protagonista fala que o Alex foi fazer uma surpresa para eles e o Mini Smiley diz: que estranho, ele não avisou nada pra gente. Aí pensando assim: nossa senhora, então o que tá acontecendo? Calma aí. Aí ele, continuando, a gente pergunta o que vai acontecer, só que meio que uma coisa acontece. Uma nova pessoa, a gente é agarrado pelo braço, depois pega os pelo, e depois ele tá com um papel com líquido na nossa boca, que é um líquido de sonífero molhado no papel, e aí a gente acaba desmaiando. E ele finalmente aparece, Doppelganger. Bem, ele fala assim que, tipo, a primeira parte do plano ela foi feita, que foi a primeira parte do plano. E agora a gente tá numa prisão. Nós perguntamos o que aconteceu e o nome do cara é Doppelganger. Calma aí que temos uma explicação. Ah, se nós vemos aqui, Doppelganger, assim, traduzido pro negócio, é assim, sósia. E o que é sósia? Sósia, indivíduo muito parecido com outro, podendo mesmo ser confundido. A este menekma. Então é o seguinte, o sósia ele pode ser confundido com outro. Só que tem um porém. O Doppelganger pode se transformar nas outras pessoas ou possuí-las. Ou seja, ele não é só um sósia. Mas ele também pode ser um Skinwalker, da espécie do Skinwalker. Assim, pode ser da espécie do Skinwalker. Que ele é um bruxo que pode possuir ou transformar, tanto faz. Eu acho que, assim, vamos pesquisar aqui, ó. Significado. Assim, se pesquisarmos significado, nós temos assim. Não é imagens, aí voltando todos aqui, ó. Na cultura, aí, ó. É um tipo de bruxo maligno que pode transformar-se, possuir ou disfarçar de animal. Ele pode se transformar no animal, mas Doppelganger pode se transformar em alguma pessoa ou possuir a pessoa. Possuir, no caso do Henry, e transformar-se, no caso do Alex. Nós acordamos na prisão, aí o Doppelganger fala assim que fazer não ter medo, porque eles não estão se preocupando com a gente, mas nada deles se preocupam. Ele começa a explicar o que é Doppelganger, só que eu já expliquei. E ele dá pra gente algumas perguntas. A primeira pergunta é assim, se o que ele pretende fazer com a gente, que é matar, obviamente. E segundo, eu vou deixar aí com você a segunda pergunta. Agora, tá
Então, você tem algum trauma de infância? Não ter paz depois que aquilo aconteceu. Ele fala com uma voz bem. Quando ele fala assim, depois que aquilo aconteceu, ele começa a falar com uma voz um pouquinho mais grossa. Olha, preste atenção na voz dele, vai começar a ficar mais grossa. Não ter paz depois que aquilo aconteceu. Isso, pelo que a gente pode perceber no volume 3, que o protagonista ele é um deus. E a única coisa que o Doppelganger tá tentando fazer é proteger todo mundo. Ou seja, o Doppelganger ele é do bem, só que esse aqui que não é confiável. Ele pergunta que jeito ele quer matar, que é numa sala de cirurgia, bem brutal. Aí o Doppelganger fala que precisa da nossa ajuda. Todo mundo começa a se preocupar porque tá desaparecido, Darlo tá desaparecido. E meio que assim, essa é a ajuda. O Doppelganger tenta atacar o Jason, só que não dá muito certo. Então, e meio que ele enrola o protagonista com essas garras dele. E ele fala que na verdade quer transformar o protagonista em seu ajudante. Revelações. Só que na verdade essa é a segunda parte do plano dele. Porque assim, como eu expliquei antes, o protagonista ele é um deus. E é o seguinte, ele não quer servir o protagonista de ajudante. Ele quer fazer os amigos do protagonista ajudar, odiarem o protagonista e depois matar o protagonista. Assim ele vai conseguir ter um motivo para matar o protagonista. E assim ele vai conseguir impedir o plano do protagonista. Só que, um spoilerzinho, esse plano não deu muito certo.